E Naamã, chefe do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão valoroso, porém leproso. Versículo 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Pule para o versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta dissera alguma coisa porventura não farias? Quanto mais dizendo: lava-te e ficarás purificado. E você diz amém. Pai, foi lida a tua palavra nesta noite. A tua palavra é bússola para nós, é farol no meio da escuridão. O que seríamos de nós sem a tua palavra? Eu te peço que uma vez mais o Senhor possa nos direcionar por ela mesma. E te pedimos, ó Deus, que nós viemos sair daqui desta noite com um direcionamento do céu, e que teu nome venha a ser glorificado. E todos digam amém. Você pode dizer graças a Deus. Irmãos, está frio por aqui. Em Campo Grande está um frio que só Jesus. E eu sou muito friento. Só Deus na minha vida. Se deixar, eu boto um monte de roupa, porque eu sinto um frio que eu não sei de onde aparece tanto frio. Às vezes eu vejo o pessoal tudo de roupa normal e eu cheio de roupa. Misericórdia. Acho que é coisa de velho, né? Velho vai ficando com frio assim, só Jesus. Irmãos, vamos à palavra de Deus nesta noite. Você conhece esse texto? Eu acredito que já por diversas vezes você ouviu alguém ministrar acerca desse texto de 2 Reis, capítulo 5, falando de Naamã e sobre a lepra que havia sobre o seu corpo. A Bíblia faz questão de iniciar esse capítulo falando das qualidades de Naamã. Era chefe do exército do rei da Síria. Era um homem que tinha poder. Era um homem que mandava e desmandava. A Bíblia também diz que ele era grande diante do seu Senhor. E também diz que através de Naamã, eles receberam muitas vitórias. Naamã, ele era um herói de guerra. Aonde ele passava ali, as pessoas olhavam e reverenciavam pela história que ele tinha de guerras vencidas, de estratégias, de situações que por intermédio de Naamã eles venceram aquela guerra. Só que mais abaixo no mesmo versículo existe uma vírgula. E essa vírgula, depois de falar diversas qualidades, diz que porém ele era leproso. E essa lepra estava limitando e impedindo ele de viver coisas maiores. Ele tinha diversas qualidades, mas ele tinha algo também que o prejudicava na sua saúde, que era a sua lepra. Eu não quero me ater aqui à questão da lepra, porque todas as vezes que nós falamos de lepra, nós falamos de pecado. Você lembra que quando Miriam, em Números 12, ele fala mal de Moisés, existe aquela situação, Deus penaliza Miriam com uma lepra, que era a consequência do seu pecado. Mas você lembra que depois de 7 dias o Senhor falou: busca Miriam, porque Miriam é importante. Eu quero me ater que nenhuma dessas expulsões de guerra, ele vai na terra de Israel, e na terra de Israel ele pega uma menina por escrava e bota para servir a sua esposa no dia a dia, no trabalho diário de uma casa. E a Bíblia vai dizer que dentro desse trabalho diário, ela observa quando Naamã tira as armaduras, quando Naamã tira a sua vestimenta, e ela vê e compreende que o seu senhor estava acometido de uma lepra. Você já viu uma pessoa leprosa? Partes do seu corpo começam a cair,
seu corpo vai entrando em decomposição, a pessoa estando viva. Um cheiro insuportável começa a exalar no ambiente que essa pessoa está. Ainda mais nesse contexto que nós estamos inseridos aqui agora, que não tinha nenhum tratamento, não sabia como lidar com tal situação. A primeira coisa que Naamã faz é esconder, é abafar, é cobrir. Mas por um momento dá para cobrir, por um momento dá para esconder. Mas chega um momento que começa a lastrar tanto, que começa a ir para o rosto, para a mão, lugares que não dá mais para esconder. E aquela menina vendo aquela situação, e a Bíblia diz que ela era escrava na casa de Naamã. E ela diz: oxalá que o meu Senhor estivesse com um profeta que vive lá em Samaria. Quando você vê essa expressão oxalá, você vê na versão atualizada, é quem dera que o meu Senhor estivesse com um profeta que está lá em Samaria, na terra de Israel. Perceba quem está dando o direcionamento para a casa de Naamã, para a esposa de Naamã. Para Naamã é uma menina que a Bíblia não cita o nome, é uma pessoa desvalorizada pela sociedade. A Bíblia faz também questão de dizer que ela era escrava, não estava ali por vontade própria, estava ali porque alguém lhe obrigou a sair do convívio da sua família, a sair do convívio dos amigos, da terra, da pátria aonde ela nasceu, para estar dentro daquela casa trabalhando como uma escrava. Escrava não tem dia, não tem hora, não tem momento, ela somente obedece ordens. Talvez aqui nesta ocasião ela poderia ver Naamã leproso e somente esperar o dia que ele viesse a óbito, viesse a morrer, porque ele morrendo automaticamente, talvez ela seria liberta daquela escravidão. Mas a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher, aquela moça, aquela menina, ela olha e libera um direcionamento. E qual é o direcionamento? Se ele, quem dera, oxalá, se ela tivesse, se ele tivesse com um profeta que está em Samaria. Perceba que ela não fala diretamente para Naamã, ela fala com quem ela costuma a ter convívio no dia a dia. E por aquele convívio ela fala para a mulher de Naamã, e a mulher de Naamã transmite o recado para Naamã. Naamã, ouvindo aquilo, viu uma possibilidade de ser curado. E eu quero que você preste bastante atenção nisso, que ele sai dali naquele momento, vai até o rei, expõe a sua necessidade, e o rei libera cartas para que ele viesse ir até Israel, atrás de um profeta que liberaria uma cura para ele. Se a gente examinar o contexto disso daqui, é interessante. Na terra que ele foi, e ele trouxe alguém como escrava, agora ele está indo em busca de uma cura, porque ele entende que lá tem um profeta de Deus. Essa mulher essa menina que libera esse direcionamento, ela tem um sentimento tão nobre e é uma pessoa tão de Deus, porque qualquer outra deixava ele morrer, qualquer outra eu viveria a situação e deixaria ele viver até o dia que ele não aguentasse mais. Mas mesmo ela não estando na sua terra e nem na sua pátria, ela entende, ela lembra do que Deus fazia em Israel, ela lembra daquilo que ela foi ensinada, e ela também lembra que lá na terra dela existe um profeta que tudo que ele fala, Deus assina embaixo e dá vitória para o povo. E automaticamente ela libera essa direção para Naamã, ela libera essa direção para quem está leproso, e por intermédio desta menina, Naamã toma uma atitude de ir à terra de Samaria, que ficava em Israel. E eu olhando para
agora esse texto de uma ótica totalmente diferente, que eu já li e reli diversas vezes. O Espírito de Deus falou algo comigo, e o Espírito de Deus disse: Wallace, eu vou colocar amigos, pessoas do teu lado, que vão te dar um direcionamento para você chegar até o lugar do teu milagre. Acho que 2 pessoas entenderam isso e eu vou continuar liberando. A gente encontra muita gente para nos dar muita direção, mas o Senhor agora está dizendo de uma menina que não tem expectativa, uma menina que não tem dinheiro, uma menina que está ali como escrava, mas está direcionando alguém para o rumo do milagre da vida dele. Provérbios 12:18 diz que a língua do sábio traz saúde para quem está lhe ouvindo. Diga glória a Deus. Olha aqui, aquela menina, ela poderia ficar na dela, mas ela libera um direcionamento. Eu tenho uma palavra para você nesta noite e eu estou correndo para isso, que Deus vai colocar pessoas do teu lado, pessoas boas do teu lado, que vai te dar direção para certas coisas que você está vivendo na sua vida. E deixa eu falar uma coisa para você, olhe para mim, não perca isso. Aleluia. Eu sei que existe muita gente ruim, eu sei que existe muita gente mau caráter, mas eu venho aqui como boca de Deus dizer para você que ainda existe muita gente boa também ainda na terra. E Deus, Ele vai te cercar de pessoas boas. Quem levanta a mão para dar glória a Deus? Existe muita gente mau caráter, existe, mas também existe muita gente de oração, de caráter, pessoas boas. E Deus está dizendo: eu vou trazer pessoas assim para o teu ciclo de amizade, eu vou trazer pessoas assim para conviver com você, eu vou trazer pessoas assim que tem palavra na boca de saúde, direcionamento para te guiar e você não morrer com essa lepra que está atingindo a sua vida e a sua casa. Quem diz glória a Deus, igreja? Olha, me ajude a pregar para ficar didático. Olhe para alguém, diga para ele: Deus vai te cercar de pessoas boas. Diga, não libera isso para quem está na direita, para quem está na esquerda. Diga para ele: Deus vai tirar essa raça de gente falsa e vai nos cercar de pessoas boas. Deus vai tirar essa renca de pessoa mentirosa e vai nos cercar de pessoas com palavra profética na boca, com direcionamento do céu, que no dia da prova, da luta, ela vai ter uma palavra para te direcionar, ela vai abrir a Bíblia para te guiar, ela vai ter oração. Aleluia. É pela segunda vez, se quiser e puder, diga para alguém: se precisar, eu estou aqui, tá? Aleluia. Se precisar, eu estou aqui. Eu quero pessoas na minha vida que vai me levar em direção ao milagre. Eu aprendi com uma serva de Deus que pessoas são portas, que todas as vezes que Deus falar, eu vou abrir uma porta, Deus vai te apresentar uma pessoa que te dará acesso. Só uma irmã levantou a mão. Eu vou dizer novamente: Deus vai te apresentar uma pessoa que te dará acesso ao lugar da tua vitória. Você tem coragem de abrir essa boca e dar um grito bem forte de glória a Deus? Nós precisamos ser essa igreja, não a igreja que mata, mas a igreja que orienta, porque aqui é lugar de gente leprosa, aqui é lugar de gente aprisionada, e quando chega aqui por intermédio de uma palavra de direção, de um abraço, de uma oração, essa pessoa sai daqui com a direção rumo à vitória. Nós temos que ser como a igreja de Atos capítulo 12, que enquanto Pedro estava preso,
preso dentro de uma prisão. Eles se reuniram na casa da irmã Maria e começaram a orar: Deus liberta Pedro, Deus pega Pedro, Deus tira Pedro daquela prisão. Eu não quero amigo para postar sua foto comigo no Instagram quando eu estou bem. Eu não quero amigo somente para uma confraternização que eu vou estar com dinheiro no bolso. Eu quero alguém que no dia que eu estiver na prova, mesmo sem eu saber, ele vai estar com o joelho no chão orando pela minha vida. Amigo não é aquele que diz estou orando. Amigo é aquele que você não sabe, mas ele está em propósito de oração pela tua vida na madrugada. Quem pode dar glória para Jesus? Amigo é aquele que te defende público, mas te corrige no secreto, porque te ama e quer te dar direcionamento. Eu estou pregando aqui nesta noite que Jesus está arrancando uma gente ruim, Jesus está arrancando uma raça podre e está trazendo pessoas que vai ser um muro de fogo ao teu redor, e quando o diabo vir, vai bater no muro e não vai chegar em você. Nós precisamos desses amigos. Pedro está dormindo, mas a igreja está orando. Aonde? Lá na casa da irmã Maria, lá da mãe de Marco. Tá eles orando e dizendo: Deus liberta Pedro, Deus pega Pedro, Deus faz uma obra na vida de Pedro. Aleluia. Não falou que estava orando, mas estava orando, e por intermédio da oração dele, sabe o que acontece? O anjo desce lá. E isso aqui é uma loucura, porque eu não entendo. Quem vai morrer no outro dia dorme, e dorme sem posição nenhuma, porque tem um homem algemado com ele aqui, tem outro com ele aqui, tem outro olhando lá de fora, mas ele consegue dormir. Eu digo que é o sono da morte, aquela pessoa que aonde encosta dorme, mas ele dorme porque ele confia naquele que lhe prometeu vitória, enquanto ele dormia. Porque tem dia que é assim, a gente não consegue levantar para orar, mas tem alguém que Deus levantou e está orando pela nossa vida. Eu quero amigos como aquelas discípulas de Dorcas. Irmãos, aquela mulher que mesmo depois de ela morta, elas honram ela. E não honra na presença, honra quando ela não está vendo. Porque amigo não sente em roda que estão falando mal de você de maneira nenhuma. Ela não está vendo, não. Ela não está vendo as mulheres honrando ela, mas as mulheres estão pegando as túnicas e está dizendo: está vendo aqui? Eu não tinha dinheiro e ela pegou e ela fez isso daqui. É amigos que transmitem aquilo que um dia nós fizemos por eles. Irmão, eu tenho uma palavra, receba quem quiser. Eu sei que você já se decepcionou com muita gente, se fechou para algumas amizades, mas Deus está dizendo: eu estou colocando pessoas que não têm interesse naquilo que você tem, mas se interessa pelaquilo que você é. Deus vai nos cercar. Se tiver 3 crentes para entender isso aqui, Deus vai nos cercar de pessoas boas. Deus vai colocar pessoas para somar, não para dividir. Deus vai nos cercar. Chega lá. E sabe quem traz essas pessoas? É o amigo dos amigos, que é o Espírito Santo de Deus. Deus está dizendo: eu vou trazer amigos que vai te sustentar na prova. Já estou caminhando para o final. Eu quero ter amigos como Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Que amigos são esses? Que sabe que Jesus está dentro de uma casa, pastor Alexandre, e tem um amigo dele que está paralítico, não anda. E ele faz o quê? Já que não dá para entrar pela porta, a gente entra pelo telhado. Gente, que amigos são esses? Porque eu fico imaginando alguém puxando um paralítico para botar no telhado. É difícil demais para tirar a telha e depois vir descendo os 4. Não sei se cada um botou uma corda em cada ponta da cama e vai descendo, até descer aonde Jesus estava. Lembre que a preocupação deles aqui era levar aquele moço até Jesus, porque quem chega em Jesus não sai da mesma forma.
Ah, Jesus. Dá um glória para me beber água, vai. Diga para alguém: Deus vai te cercar de pessoas boas. Deus vai te cercar de pessoas boas. Deus vai te cercar de pessoas boas. Aleluia. Olha aqui para mim. Ela está liberando uma palavra de direção. Ele acredita no que sai da boca dela. E ele pega a carta e vai diretamente para Israel. Chegando lá, mostra para o rei e fala: eu vim aqui para ser curado. O rei rasga as vestes e diz: epa, por acaso eu sou Deus, eu tenho poder para te curar de alguma forma? Ele está olhando e está vendo o rei no desespero. A Bíblia não fala como, mas Eliseu fica sabendo que o rei rasga a veste. E ele está dizendo para o rei: não rasga a veste não, rasga a veste é sinal de desespero, é sinal que ele perdeu o controle. Mas o profeta está dizendo: deixa vir a mim, que saberá que ainda há profeta em Israel. Levante a mão direita e diga em alto e bom som: ainda há profeta em Israel. Não está fraco, diga em alto e bom som, diga: ainda há profeta em Israel. Repita a terceira e última vez: ainda há profeta em Israel. O profeta não perde o controle, mas diz: deixa vir a mim, porque eu já tenho algo de Deus para liberar para a vida dele. Ele vai em direção à casa do profeta. Olha que coisa fantástica. E quando ele chega na casa do profeta, o profeta não olha nem na cara dele, nem recebe ele na porta. Manda um mensageiro e diz para ele: diga para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que a lepra do corpo dele vai ser purificada. Olha aqui para mim, gente. O profeta é uma coisa que precisa ser estudado pela NASA, pela ONU. Porque, observe isso daqui. Ele tem poder, ele é herói de guerra, ele tem nome. Na hora que ele quis chegar até o rei da Síria, ele chegou. Na hora que ele quis carta, ele recebeu carta. Na hora que ele quis chegar até o rei de Israel, ele chegou no rei de Israel. Mas na hora que ele quis chegar até o profeta, ele não chega até o profeta. Porque o profeta está tratando não somente com a lepra do corpo, mas também está tratando com a lepra da alma dele. Eu sabia que você não ia dar glória nessa hora. Aleluia. Ele não está tratando somente com aquilo que os olhos podiam ver. Ele estava tratando daquilo que os olhos não poderiam ver. Deus não queria tratar somente com o corpo. Deus queria tratar também com a alma, com o coração de Naamã. Ia mostrando para ele: tu é herói de guerra lá. Aqui, tu vai ter que se humilhar para ter vitória. Diga glória a Deus. Olha isso daqui, irmãos. Ele sai dali revoltado. Ele sai dali revoltado, pastor Alexandre. E a revolta dele porque mandou ele se banhar 7 vezes, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele diz: por acaso lá na Síria não tem rios melhores que esse? Abana, Rafá, não sei se eu expressei certo. Não tem, Rafá, né? Não tem rios melhor do que esse lá. E quando eu botei no Google para ver esses rios, existe até o dia de hoje. É lindos, cristalinos, é uma coisa magnífica. E eu na minha mente, eu mentalizei. Agora entendi, porque Naamã queria mergulhar lá e não no Jordão. Mas o rolo com Naamã não é lá. O rolo de Naamã é no Jordão. Porque se lá resolvesse, Naamã não estava em Samaria buscando recurso. Gente, eu sei que você está fingindo que não está entendendo, mas você está entendendo direitinho. Você está aqui na quinta-feira da vitória, né? Do milagre. Você passou mês passado na quinta-feira no destravar. Sabe por quê? Que se lá resolvesse, você não estava aqui atrás de profeta nem de Jordão. Jesus deixou que lá não resolvesse para você viesse para cá atrás de profeta. E o profeta está dizendo: vai para o Jordão. Sabe o que significa Jordão? O significado da palavra Jordão. Você está cansado de saber? Aquele que desce. Vou falar novamente. Jordão significa aquele que desce. É Deus dizendo para Naamã: Naamã,
tu precisa descer, Naamã. Naamã, a tua lepra não é somente externa, mas também é interna. E a obra que eu quero fazer em você não é somente por fora, é também por dentro de você. Desce no... irmãos, olha aqui para mim. É engraçado que quando a gente fala de descer, a gente lembra logo de Jeremias, capítulo 18. E pastor, às vezes eu fico me perguntando por que Deus tem esses negócios. Vai em tal lugar que eu vou falar contigo. Vai para o culto hoje que eu quero falar contigo. Vai lá na esquina, na rua chamada direita, que hoje eu vou falar contigo. E às vezes a gente se pergunta, por que Deus não fala na minha casa? Por que Deus não fala aonde eu estou? Às vezes Deus toma um vaso para mim, diversas vezes já falou, vai no monte tal, que lá Deus quer falar contigo. E às vezes eu falo, Senhor, por que tu não fala lá em casa mesmo, na beira da minha cama, eu já de frente para a cama, eu acabo de orar, tu falou e eu vou dormir. Jesus diz, não é assim. Tem lugares que é tratamento, tem lugares que é preciso você se desprender do teu comodismo, aleluia. Dá um glória para disfarçar, pelo amor de Deus. É lugares de tratamento. Enquanto você desce, ele vai trabalhando. Enquanto você desce, ele vai... Olha, pastor, isso é coisa linda. Eu estou sentindo ele aqui. Ele é lindo. Tu vai descendo e ele vai trazendo uma luz na tua mente de coisas que você nem imaginava que errava, e ele te mostra por que a vitória ainda não chegou. Lembra que ele olha para Jeremias e diz, Jeremias, levanta e desce a casa do quem? Do oleiro. Se ele já estava falando com Jeremias, qual era a necessidade de ele levar na casa do oleiro? Já que começou, termina o que começou falando. Mas Deus está dizendo, Jeremias, não é aqui que eu quero falar contigo, é na casa do oleiro. E para todo vaso Deus tem um oleiro, para todo Naamã Deus tem um Jordão, para todo Jonas Deus tem um ventre de um peixe. Aleluia, aleluia. Deus tem, ele sabe a forma de trabalhar. E não fica chateado comigo não, que Deus só está falando isso para você aqui hoje porque ele não quer perder a tua alma. E ele está dizendo, Jeremias, desce. E quando ele desce, ele vê um vaso que o oleiro está trabalhando. E ele diz, o vaso que o oleiro fazia, de repente se quebrou. Mas se quebrou aonde? Na mão do oleiro. O oleiro joga fora? Não, ele faz o processo novamente e prepara aquele vaso. É Deus dizendo, Jeremias, até que se quebra, eu não jogo fora, porque está na palma da minha mão. Eu vou trabalhar nele novamente. Deus queria mostrar algo para Jeremias, mas para Jeremias ver, ele precisava o quê? Descer. Para ele tomar, olha irmãos, ele precisava entrar numa dimensão espiritual que ele não tinha entrado antes. Quem está comigo, diga aleluia. Pergunta para alguém, entendeu isso? Entendeu isso? Que tem hora que você precisa se desprender de algumas coisas. Tem hora que a sua graduação, a sua formação acadêmica não vai resolver o seu problema. Tem hora que você precisa seguir à risca a orientação que Deus colocou na boca do profeta para a tua vida. Diga glória a Deus. Aleluia, diga glória a Deus. Tem hora que você precisa obedecer. Naamã diz, não vou, peraí, tem coisa melhor. Eu sou herói de guerra. Gente, bobinho. Você é herói de guerra, mas você está doente. Você é muito inteligente, mas a lepra está te consumindo vivo. Então é melhor obedecer. Mas eu disse para vocês aqui nesta noite, eu já caminho não posso nem caminhar, eu tenho que terminar. Eu disse para vocês aqui nesta noite que Deus irá nos cercar de pessoas boas. Vamos lá, Deus vai nos cercar de pessoas boas. Deus vai nos cercar de pessoas boas. Lembre que eu li com vocês o versículo 13. E o versículo 13 tem agora os servos de Naamã, que chama até ele de pai, mas era uma liturgia
e até mesmo um costume da época, não era que era o filho de Naamã, era que os servos estavam ali. E os servos olham para Naamã e dizem assim: Naamã, se ele te pedisse alguma coisa difícil, agora eu vou falar na minha linguagem, braba, uma coisa que fosse impossível, tu não faria? Ah, faria. Ele está te pedindo uma coisa tão simples. O que ele está te pedindo? Mergulha 7 vezes no Jordão. Tem um hino do Thales Roberto que diz que é fácil demais a gente o quê? Viver em paz. Quem complica o negócio somos nós. Ele está dizendo, se fosse uma coisa difícil, você faria. Se fosse para brigar com alguém, você brigava. Se fosse para montar agora uma equipe para invadir alguma cidade, tu invadia. Só que ele não está pedindo nada difícil. Ele está pedindo uma coisa fácil. E o que ele está pedindo? Mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Me ajude a pregar, por favor. Olhe para alguém de apelo. O que ele está te pedindo é fácil. Tu já enfrentou tanta coisa difícil, o que ele está te pedindo é o mínimo. É pequeno, não é difícil, é básico, é pequeno. Ele não está te pedindo muito, só que o pouco na tua cabeça está se tornando muito. Não, mas o problema não é o que ele está pedindo. O problema é que o nosso ego, vou dizer do meu, o problema é que o meu ego não deixa obedecer uma coisa simples que ele está me pedindo. Eu me lembro que uma vez, não sei se eu já contei isso aqui, eu fui para o monte. Já viu quando a gente está desesperado na prova? Eu fui para o monte meio-dia, no verão, naquele sol, não era nem de 40, era de 50 graus. Fiz igual as velhinhas, peguei aquela sombrinha, botei aqui na cabeça e subi o monte. O monte lá perto, que tem lá perto de casa, tem uma sombra. E estou eu lá meio-dia, Jesus, quero vitória, Jesus, quero vitória, Jesus, quero vitória. Eu estou igual Jacó, só sai daqui quando tu me abençoar. E ora, Jesus não fala nada, ora, Jesus não fala nada, ora. E de repente a voz veio e falou assim, quer vitória? Eu falei, quero. E eu já com as mãos abertas, achando que naquela hora ia cair minha vitória. E Deus falou assim para mim, vai e peça perdão àquela mulher que você ofendeu a ela. Mas eu estava defendendo a tua obra, porque ela e o pai comprou um caminhão de entulho e tacou na porta da igreja, não tinha como entrar na igreja para dar culto. E ali eu estressado ofendi a mulher, e eu achando que estava defendendo a obra. E a obra não se defende gritando, a obra se defende o quê? Orando. Falei, não é brincadeira, por isso que eu te dou um conselho, não é bom tu nem ofender, que vai ter 2 trabalhos, de ofender e depois pedir perdão. Então guarda o que tu tem aí para você mesmo, que vai dar trabalho. Aí, pastor Alexandre, eu falei, aí quando o Senhor, ele nos pede certas coisas, a gente começa a fazer prova de Deus. Olha, se é tu mesmo, que se fala que é um dinheiro, uma chave descendo, eu não fazia nem prova. Não, é mistério, é isso mesmo. Mas naquele dia não era dinheiro, era algo muito maior do que o dinheiro. Ele queria libertar a minha alma e a alma daquela mulher. Quando eu falei, Senhor, se é tu, quando eu descer daqui, eu vou encontrar com ela. Até eu chegar em casa, eu encontro com ela. E naquele dia não tinha carro ainda, e fui eu andando. Desci o monte, a rua do monte. Falei, não vi. Vira para a esquerda, não vi. Entra na estrada principal, não vejo. Entro na estrada do Tingui. Falei, nada. Coisa da minha cabeça, Satanás querendo mexer na minha mente. Quando eu entro na rua da casa de mamãe, quem está vindo na minha direção? A mulher. Quando eu olhei para ela, ela me olhou, ela falou assim. Falei, que mulher soberba, miserável, não vou pedir perdão a ela não. O Senhor falou, quem quer vitória é você. Quem precisa ser purificado e receber vitória é você. E o que Deus está dizendo para nós nessa noite, Ele não está te pedindo muito. Ele está te pedindo algo simples. Olhe para mim, fique tranquilo. Eu não prego, não é de hoje. Se você der glória, eu prego. Se você não der glória, eu continuo pregando, porque eu sei que Jesus está falando com você. Ele não está pedindo muito, Ele está pedindo uma coisa simples. Às vezes é só um pedido de perdão, às vezes é só liberar um perdão. Mas se alguém falar amanhã 10 horas da manhã você tem que estar em São Paulo, você vai dar um jeito de comprar uma passagem agora, entrar no ônibus e amanhã
9 horas da manhã você vai estar em São Paulo para pegar a bênção que você precisa. É difícil. E às vezes vai chegar lá, a porta vai estar fechada e alguém fala, deu tudo errado, não deu para te abençoar. Mas Deus está dizendo que o que eu quero fazer é simples. Quando eu olhei ela fazendo aquela cara de soberba, eu falei, não vou pedir perdão não. E ela na mesma calçada do que eu falei, vou sair, vou para outra calçada. Olha o crente, gente. Olha o crente. Aleluia. Tem hora que naquela época ali, eu ficava crente, cretino, até Jesus fazer a obra, entendeu? Aí quando eu fui atravessar a rua, o anjo me deu um bandão, que eu entortei o pé, caí de joelho na frente dela. Aí ela virou para mim e disse assim, não precisa ficar de joelho para me pedir perdão, não. Falei, tá, me perdoa, ainda me deu uma mãozinha para levantar. Falei, Jesus, como tu sabe tratar com a gente. Falei, irmã, me perdoa, que naquele dia, irmão, Deus destravou o mundo espiritual e me deu vitória. O que Deus está dizendo para nós não tem nada. Paulo disse que a tentação que vem sobre nós é senão humana. Ele está dizendo, não tem nada de Marte. Não tem nada sobrenatural, a tentação é humana, você pode vencer esta tentação. E graças a Deus, não dá para me falar tudo. Graças a Deus que Deus cercou Naamã de pessoas boas. Essas pessoas são aquelas, olha para mim aqui e eu termino. São aquelas que vê você vacilando e não apoiam a sua vacilação. Mas é aquela que te chama e diz, cara, isso aí vai dar ruim para você, hein? Tu sabe que isso aí é um caminho sem volta, hein? Olha, você sabe que isso aí tem um laço preparado, hein? É o servo de Naamã dizendo, meu Senhor, pela consideração que eu tenho contigo, vai lá e mergulha. Perceba, gente, que a primeira pessoa que Deus usou não foi o profeta, foi a menina. Não tinha nome de profetisa. A gente precisa estudar essa menina. Não tinha nome de profetisa, não tinha roupa de profetisa, não estava nem no arraial do profeta, mas tinha profecia na boca, dizendo, se tu for, tu é curado. Se tu for, tu é curado. Agora, ele está lá, e ele está tentando desistir no meio do caminho, e tem alguém dizendo para ele, vai e mergulha, cara. Vai e mergulha, que o Senhor vai, tenta pelo menos. E cada mergulho daquele era Jesus trabalhando no vaso. Mergulha uma, nada ainda. Mergulha duas, continua a ferida. Mergulha três, porque o profeta não falou 3, 4, o profeta falou quantas? 7. A gente tem essa mania que é fazer pela metade, quer ver Deus fazer completo. Dá um glória para disfarçar, vai. Você sabe que o Deus já falou com você. Você sabe da forma que Ele já te deu o rumo, a direção, dizendo, se tu fizer assim, o negócio vai andar na tua vida. Aí ele vai, até que chega uma hora que a Bíblia diz que a pele de Naamã ficou como de uma... Gente, percebe isso daqui? Quem estimulou a obediência de Naamã foi pessoas, amigos que Deus colocou do lado dele. Deus me fez enxergar esse texto diferente. E quem ouve amigos de verdade vive o que ninguém vive. A Bíblia diz que ele volta para a casa do profeta. E agora o profeta já recebe ele, porque agora o profeta entende que agora dá para receber ele. Porque o que Deus precisava fazer, já começou a fazer na vida de Naamã. Mas Naamã vem com presente. Ele vem com prata, vem com ouro. E eu fui fazer a contabilidade, transferindo, que a Bíblia fala o quanto ele levou para os nossos dias atuais. Só de prata era equivalente a uma vida inteira de trabalho. Ouro era equivalente a mais de 10 anos de trabalho. E roupas de luxo. O profeta olha e diz, não, quero nada. Não, quero não. Pode levar tudo isso contigo. Mas na casa do profeta tem um homem chamado Geazi.
problemático, andou com o profeta. E eu posso dizer uma coisa, pastor: tem gente que vai andar conosco, tem gente que vai andar com o profeta, mas nunca vai ser profeta, porque ele decide ouvir o que ele quer e não o que Deus está falando para ele. Aleluia. E a Bíblia diz, eu acho esse texto fantástico, que ele está saindo, quando Naamã está indo embora com tudo que ele trouxe, a Bíblia diz que ele vai correndo atrás de Naamã e diz: o profeta mudou de ideia, ele mandou pegar tudo que você trouxe. Mandou, toma aqui. Naamã, encantado com o que Deus fez na vida dele, olha, tá aqui o ouro, tá aqui a prata, dá na mão de Geazi. Geazi pega. Eu não sei aonde ele escondeu aquela fortuna, mas não vale a pena ter dinheiro e continuar leproso. Aleluia. Ele pega aquela fortuna toda, esconde e vai até o profeta. E a pergunta do profeta é: Geazi, aonde tu estava? Não, que eu fui ali. Aonde, Geazi? Digo para ti que quando tu foi, eu acho isso aqui fantástico, o meu espírito foi atrás de ti, Geazi. O corpo do profeta ficou na casa, mas o espírito foi andando atrás dele. E eu vi que o que você pegou, eu vi o que você pegou, viu? E eu digo que a lepra que estava aí na mão, agora pega em ti. Mas por quê? Porque Geazi tinha alguém fantástico dentro de casa, convivendo com ele, e estava dando palavra de direcionamento. Enquanto Naamã, que nem crente era, preferiu ouvir a palavra de direção, Geazi, que convivia com o profeta, prefere ouvir a voz da sua ambição. Quem entendeu, diga glória a Deus. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus vai nos cercar. Deus vai nos cercar de pessoas que vão nos colocar em níveis diferentes: espiritual, intelectual, familiar, para nos direcionar para o propósito da nossa vitória. Pegue na mão de alguém que está frio, pelo amor de Deus. E eu termino esta mensagem. Diga para ele: não tire de perto de você pessoas boas que Deus está trazendo. Diga para ele: abra o teu coração para entender que agora será diferente. Diga para ele: Deus está preparando pessoas boas que vai cuidar de você, que vai zelar de você, e será um muro de fogo na tua frente. E olha aqui para mim, pessoas que vai te amar de verdade. Sabe quando Saul começou a temer a Davi? Quando ele vê, pastor, que até a própria filha dele amava a Davi. Pessoas que nos amam são um muro de fogo em volta de nós. Que Deus leve para longe pessoas que riem na nossa frente, está nos amaldiçoando pelas nossas costas. Será que tem? Está cheio. Mas Deus está dizendo que a partir de hoje, Deus vai te cercar de pessoas de oração, pessoas com propósito. Eu estou entendendo. Deus vai te cercar de pessoas que você não vai se sentir mais sozinho no dia da prova. Porque a pior coisa é você estar cercado de uma multidão e se sentir sozinho no meio da multidão. Eu quero uma menina da casa de Naamã perto de mim. Eu quero servos igual o de Naamã perto de mim, que não me ama pelo aquilo que eu tenho, mas me ama pelo aquilo que eu sou para eles. Tem uma palavra para a tua vida. Se prepare, que tem cura chegando para a tua alma. E observe que no final desse texto, ele fala por 3 vezes uma entidade, um Deus chamado Rimon,
E ele diz que a partir de hoje eu não sirvo mais a ele. Eu só ofereço sacrifícios ao Deus de Israel. A pergunta que não quer calar. Naamã se converteu, pastor. Naamã virou crente. E essa pedra da coroa vai para quem? Para Eliseu? Essa pedra vai ser colocada na coroa de Eliseu? Não. Essa pedra vai ser colocada lá naquela menina. Essa alma quem ganhou foi você. Que Deus nos use para levar pessoas até o profeta. Que Deus nos use. Fique de pé, por favor. Que Deus nos use para levar pessoas, vidas, para se encontrar com o profeta. Eu não sei se Deus vai trazer essa menina para perto de você, ou se você, tá, varões, não se sinta ofendido da sua masculinidade, ou você vai ser esta menina que Deus vai usar a boca, que Deus vai usar o jeito, que Deus vai usar, e não importa o dilema da vida, mas ela tem uma palavra de direção. Agora a pergunta que eu te faço: será que quando Naamã voltou, o tratamento com a menina continuou sendo o mesmo? Não tem como, porque o que ela liberou aconteceu na vida de Naamã. Eu quero orar pela sua vida nesta tarde não, olha, tanto culto, misericórdia. Quem recebeu esta palavra nesta noite? Deus está fazendo isso comigo. Deus está fazendo isso comigo. Está me cercando de pessoas boas. E posso te dar um conselho, receba quem quiser. Para de focar nessas pessoas ruins. Para de focar em pessoas que foram embora. Porque se foi, porque não era para estar do teu lado. Porque se fosse para estar do teu lado, não estava indo embora. Estava aqui perto de você ainda. O problema da gente é que a gente foca muito em quem foi, em quem traiu. Enquanto tem pessoas boas do teu lado que está esperando um pingo da tua atenção. Quem está comigo, diga aleluia. Eu estou dizendo para você nesta noite: pare de observar quem está longe, pessoas ruins que te abandonaram, prometeu, não cumpriu com a palavra. E comece a observar pessoas boas que Deus, e começa a ouvir essas pessoas boas que Deus, aleluia, terra de raça, está trazendo para perto de você. Sabe por quê? Pessoas ruins, irmã, ocupa muito a atenção da nossa mente. Existe 10 pessoas boas, uma ruim. A gente lembra mais da ruim do que as 9 boas. Só que Deus está dizendo: eu vou arrancar essa catarata dos teus olhos, para você enxergar essas pessoas boas que eu estou colocando perto de você. Eu queria que nesse momento você fizesse um 360 aqui dentro desta igreja agora. Olha em volta, olha em volta, olha em volta. Aqui não tem cobra, aqui não tem víbora, aqui não tem lobo, aqui tem crente cheio do Espírito Santo. Pastor, porque você mandou eu olhar quem está em volta de mim? Jesus te inseriu nesta igreja, te colocou neste lugar, e Ele está te cercando de pessoas boas perto de você. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, e eu termino agora. Se depender de mim, meu amigo, você não para. Se depender de mim, a tua casa não para.
Se depender de mim, eu acordo todo dia de madrugada, mas a vitória vai chegar na palma da tua mão. Aleluia! Eu quero ser boca de Deus para a tua vida. E o pastor já disse isso aqui, que essa tua esposa que está do teu lado, esse varão que está do teu lado não é o teu inimigo, é quem Deus colocou do teu lado para te ajudar a suportar o peso da cruz. Deus está te cercando, te cercando, te cercando. Eu sei que você já se decepcionou muito, eu sei que você já chorou muito, mas chega, Deus está trazendo pessoas boas para a tua empresa, para o seu vínculo de amizade. Deus está colocando pessoas boas para te ajudar no dia da tua prova. Eu queria, pela última vez, eu sei que é chato, eu sei disso, eu sei que é chato pra caramba, mas eu preciso fazer isso, senão você dorme. Que você agarrasse a mão de alguém pela última vez e não ficasse ninguém sozinho. Mas nesse pegar da mão dele, você vai dar uma sacudida santa nele, até você entender que tirou ele do lugar. Sacode ele, sacode. Sacode ele. Não, gente, vocês estão fracos, precisa de arroz e feijão. Sacode ele, sacode ela. Diga pra ele, pra ela, é isso que eu vou fazer contigo. Não grita pra ele ouvir, diga pra ele, é isso que eu vou fazer contigo. Se você pensar em parar, eu vou gritar no portão da tua casa e eu vou te sacudir até te trazer pra igreja de novo. Se você falar, eu tô cansado de ser crente, eu vou te sacudir e você não vai parar. Quem vai parar é a pomba girar. Quem vai parar é a macumbeira. Quem vai parar é o espírito da morte. Deus está nos cercando nesta reunião. Deus está nos cercando nesta reunião. E eu já falei demais. Pai Altíssimo, nós cremos, Senhor, que esta caminhada que o Senhor nos colocou não precisa ser uma caminhada solitária, não precisa ser um trajeto que nós vamos andar sozinho, não, Senhor. O Senhor mesmo diz, vai de 2 em 2, porque se um cai, o outro levanta. Jesus, eu lhe peço que nesta noite comece a enviar amigos de verdade. Envia pessoas, Senhor, para segurar na nossa mão. Pessoas, ó Pai, que vai nos ouvir e não vai nos julgar por causa do dilema que estamos vivendo. Senhor, 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 nós queremos amigo, não é gente falsa. Senhor, nós queremos pessoas, Senhor, que não vai concordar com os nossos erros, mas vai nos defender. Nós queremos pessoas, ó Pai, que vai sentir a nossa falta. Nós queremos pessoas que não vai ficar somente no momento bom da nossa vida, mas pessoas que vai estar todos os dias, no bom e no ruim. Senhor, nos ajuda a ter essa palavra de direção, esta palavra de direção para guiar a vida de alguém. E nesta noite eu lhe peço, arranca de nós, Senhor, arranca de nós toda a cegueira espiritual, porque às vezes, ó Pai, tem alguém sangrando do nosso lado, tem alguém morrendo do nosso lado, e a gente não consegue enxergar que alguém não é rebeldia, é grito de socorro. Na capataça, eu estou vendo pessoas chorando aqui. Não é rebeldia, é grito de socorro, me socorre. E nós precisamos enxergar Deus, e às vezes a gente não consegue enxergar isso. Que tem um Naamã morrendo,
que tem alguém que está desfalecendo de pouco a pouco, mas nesta noite, por intermédio da tua palavra, nos cerca, abre a nossa visão, coloca as palavras certas na nossa boca, que nós não viemos ser colegas, mas viemos ser amigos, de uma forma, Deus, que o teu nome venha a ser glorificado, por intermédio do teu Filho, Jesus.